Capítulo 2º. Da aplicação da pena. Artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Artigo 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime. Inciso 1º. A reincidência. Inciso 2º. Ter o agente cometido o crime. Alínea A. Por motivo fútil ou torpe. Alínea B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Alínea C. Depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior. Alínea D. A traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Alínea E. Com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Alínea F. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Alínea G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Alínea H. Contra criança, velho ou enfermo. Alínea I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Alínea J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. Alínea L. Estando de serviço. Alínea M. Com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado. Alínea N. Em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração. Alínea U. Em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras C, salvo no caso de embriaguez preordenada, L, M e U, só agravam o crime quando praticado por militar. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Parágrafo 1º. Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a 5 anos. Parágrafo 2º. Para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1º. Ser agente menor de 21 ou maior de 70 anos. Inciso 2º. Ser meritório seu comportamento anterior. Inciso 3º. Ter o agente. Alínea A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Alínea B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime,
evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C. Cometido crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. A linha D. Confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorado ou imputada a outrem. A linha E. Sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Artigo 73. Quando a lei determinar a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Artigo 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Artigo 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, e a que o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Artigo 78. Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a 3 anos. Parágrafo 1º. A duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos, após o cumprimento da pena imposta. Parágrafo 2º. Considera-se criminoso habitual aquele que: a linha A. Reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado o que se refere a cumprimento de pena. A linha B. Embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada a inclinação para tais crimes. Parágrafo 3º. Considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Parágrafo 4º. Fica ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 113. Parágrafo 5º. Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. Artigo 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave,
mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no artigo 58. Artigo 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Parágrafo 1º. A pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Parágrafo 2º. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde, para o efeito de graduação, à de reclusão por 30 anos. Parágrafo 3º. Nos crimes punidos com pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Artigo 82. Quando se apresenta o caso do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas para um só dos crimes concorrentes.